Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao Tô na Área deste domingo. Mais uma vez a gente tá na área para trazer para você, logo de manhã, tudo que é notícia no esporte no interior do estado. Nesse primeiro bloco, o destaque, claro, não podia ser diferente, é o Campeonato Carioca, porque nós tivemos ontem a última rodada da seletiva que classificou duas equipes para a fase principal do mais charmoso estadual do país. E tem time do interior na parada. Solta os gols. O Macaé garantiu a classificação ao vencer o Resende fora de casa. O zagueiro Flávio Carraro tentou cortar, mas se enrolou e, pressionado por Pipico, tocou para as redes fazendo gol contra. 1-0 e festa macaense. Quem também comemorou a classificação foi a Cabofriense, apesar da derrota para o América por 2-1 em Edson Passos. O Goitacás, que chegou à última rodada com chances de classificação, venceu o Bom Sucesso por 3-1, mas não contou com a combinação que lhe desse a vaga. Eliminados, América, Bom Sucesso, Goitacás e Resende vão se enfrentar no Grupo X em turno e retorno. Os dois piores serão rebaixados à Série B1 deste ano. A Cabofriense, líder da seletiva, entra no Grupo B da fase principal, ao lado de Bangu, Flamengo, Nova Iguaçu, Vasco e Volta Redonda. Já o Macaé estará na chave C junto a Botafogo, Boa Vista, Fluminense, Madureira e Portuguesa. A Taça Guanabara, primeiro turno do estadual, começa na terça-feira com Botafogo e Portuguesa no Newton Santos às 9h30 da noite. Na quarta, o Boa Vista recebe o Fluminense em Bacaxá às 4h30 da tarde. No mesmo horário, o Macaé visita o Madureira em Conselheiro Galvão e a Cabofriense vai à Baixada encarar o Nova Iguaçu. Às 9h45 da noite tem Voltaço e Flamengo no Raulino. Vasco e Bangu fecham a primeira rodada na quinta, 7h30 da noite em São Januário. Agora que você já viu como é que está dividida a Taça Guanabara, os grupos e a tabela dessa primeira rodada, vamos entender o sistema de disputa do Campeonato Carioca, que é basicamente o mesmo da edição do ano passado, mas com uma pequena modificação na fase decisiva da competição. Então vamos ao nosso telão interativo para entender. O estadual tem a divisão tradicional de dois turnos, Taça Guanabara e Taça Rio, ambos com semifinal e final. Na Taça Guanabara, os times de um grupo jogam dentro do mesmo grupo, 5 rodadas. Os dois melhores de cada chave avançam para a semifinal, os vencedores fazem a decisão e o campeão se garante na próxima fase. Na Taça Rio, os times de um grupo enfrentam os do outro, B contra C. E aí nós temos uma rodada a mais, 6. A regra é a mesma. Os dois melhores de cada chave vão avançar para a semifinal do turno, os vencedores fazem a final e o campeão se garante na fase decisiva. É nessa fase decisiva que mora a grande diferença. Vamos para a nossa próxima tela aqui. Nós temos diferenciações se nós tivermos campeões de turnos iguais e diferentes. Se dois times diferentes vencerem os turnos, um campeão para a Taça Guanabara e um para a Taça Rio, vale exatamente o que aconteceu na edição de 2017. A semifinal vai ter os dois campeões de turno, mais os dois times de melhor campanha acumulada, excluindo esses campeões. A semifinal vai ser em jogo único. Os campeões do turno passam a ter a vantagem do empate. É uma diferenciação para a edição desse ano. Na grande decisão, jogos de ida e volta, como normalmente é, sem a vantagem do empate, ou seja, em caso de dois resultados iguais, decisão nos pênaltis. A grande diferença vem agora. Se o mesmo time vencer os dois turnos, ou seja, se a mesma equipe levantar os troféus de Taça Guanabara e Taça Rio, ele vai direto para a decisão com vantagem do empate e não vai precisar jogar a semifinal. O seu adversário vai ser definido num turno extra. Os 4 times de melhor campanha acumulada, excluindo esse duplo campeão, vão se enfrentar em mata-mata, jogo único. Uma semifinal, uma decisão. Quem passar desse turno extra será o segundo finalista, só que aí a final vai ser em jogo único, que seria uma grande novidade, porque isso não é normal em termos de campeonato carioca. Modificações que visam evitar que o torneio não tenha aquela ausência de final, como já aconteceu quando o Botafogo e o Flamengo venceram os dois turnos, mas que teve uma correção esse ano para tentar evitar aquele problema do time ganhar os dois turnos e não ser o campeão como era antigamente. Agora ele vai para a final, pelo menos. Outras novidades não têm a ver com o regulamento do campeonato, mas podem modificar as coisas que acontecem dentro de campo, o que também seria bem diferente do que a gente está acostumado. A primeira delas é a quantidade de substituições. A FERJ autorizou que os times façam 5 alterações em cada partida, desde que só paralisem as partidas 3 vezes, ou seja, continua tendo 3 paralisações por alterações, mas em 2 delas os técnicos poderão fazer uma segunda alteração, chegando a 5. Para que a gente tenha mais alterações, mais opções no banco são necessárias. Então vem a segunda modificação. O banco de reservas vai poder ter até 12 jogadores, como já acontece nas competições nacionais. Só que para isso o estádio vai ter que ter a viabilidade física para agrupar 12 atletas na casa-mata. Se não tiver condições, continuam os 7 habituais. O árbitro de vídeo, como a gente já falou, será testado nos jogos decisivos,
mas será offline, ou seja, será apenas um teste, ele não terá comunicação com o árbitro principal do jogo para algum tipo de resolução de dúvida com a bola rolando. Bom, e a gente continua falando de Campeonato Carioca agora para saber a expectativa do Volta Redonda, um dos dois times do interior previamente classificados a essa fase principal, já de olho nas disputas da Taça Guanabara e da Taça Rio. A estreia é já na próxima quarta-feira, à noite, como você viu aí agora há pouco na nossa reportagem, contra o Flamengo. Será que é bom estrear logo de cara contra um dos gigantes, um dos favoritos ao título? Então vamos saber com o presidente do clube, Flávio Horta, está aqui com a gente hoje. Muito obrigado pela participação, por atender o nosso convite. Seja bem-vindo ao Tô na Área. Bom dia para o senhor. Bom dia, o prazer é todo meu, a satisfação estar aqui e poder prestar esclarecimentos, né, através da sua imensa audiência. É uma oportunidade muito grande porque as pessoas ficam distantes, às vezes, do clube. Ainda mais nesse período de pré-temporada, né? Nesse período de pré-temporada, principalmente. E a gente está trabalhando diuturnamente e as pessoas não sabem e a gente não tem nem oportunidade de dizer porque tomou determinadas atitudes. É bom pegar o Flamengo logo de cara? O Volta Redonda tem um ranking bem interessante em jogos contra os grandes clubes do futebol carioca. Sobretudo no Raulino. Sobretudo no Raulino. Por essa razão, eu já vou até adiantar, um dos motivos porque nós não quisemos levar adiante qualquer proposta de deslocamento do jogo daqui para Mato Grosso ou para qualquer outro estado da federação é que nós precisamos jogar no Raulino, precisamos obter pontos aqui no estádio Raulino e o principal motivo da nossa posição é de que não acho justo que você tenha uma torcida que no dia do jogo, que você vai trazer um grande clube do futebol mundial, você então prive essa torcida de assistir o jogo sob o pretexto que vai ganhar mais um dinheirinho jogando fora. E depois, quando você tiver um jogo de menor importância, você vai querer convidar os torcedores para que compareçam. Não é justo no nosso entendimento. Jogar contra o Flamengo, nós teríamos que jogar em qualquer situação. O Flamengo é sempre um favorito, um dos favoritos, grandes favoritos, à conquista do Campeonato Carioca. E se nós conseguirmos uma vitória, um resultado positivo contra o Flamengo, já estaremos dando um grande passo. Só para esclarecer esses dois temas aqui das respostas anteriores do presidente. O Volta Redonda recebeu uma proposta como mandante do jogo do Mato Grosso para levar essa partida para a Arena Pantanal, onde certamente lá em Cuiabá o Flamengo teria uma enorme torcida, mas recusou, apesar de financeiramente parecer ser muito boa, como sempre é para os times do interior, uma grana a mais, exatamente para que a torcida do Volta Redonda pudesse comparecer a esse jogo que já é, desde já, um dos mais importantes nessa temporada, por ser a abertura e por ser contra um grande clube. E o Flamengo foi o último dos grandes do Rio a entrar de férias, porque estava na final da Sul-Americana, que terminou na metade de dezembro. Então, entrando de férias mais tarde, volta mais tarde, e vai ficar muito em cima a data da representação para a data na estreia, já que o Carioca é mais cedo esse ano por causa da Copa do Mundo. Então, muito possivelmente, o time titular do Flamengo, com 3 dias de pré-temporada, não vai entrar em campo. A expectativa é de um Flamengo misto, alternativo, para esse jogo contra o Volta Redonda. A gente tem uma expectativa gigante para cima dos dois novos atacantes, Fabinho Alves e Anselmo, jogadores que já passaram por Paysandu, por Fortaleza, muito experientes. Parece que foi uma vontade da diretoria, do departamento de futebol do clube, trazer atacantes mais experientes para o ataque, tanto é que o David Batista não renovou, não ficou. Mudou mesmo essa questão do perfil para o ataque do Volta Redonda? Nós estamos o ano inteiro à busca de jogadores, nós temos um trabalho de ficar em contato com pessoas do Brasil todo e quando estamos disputando uma competição, já estamos pensando na próxima competição. Então, nós procuramos fazer um estudo da pessoa, inclusive, do jogador. Nós estamos o tempo todo estudando. E chegamos a esses jogadores que você bem o disse, são jogadores experientes, são jogadores da gíria cascudos, jogadores preparados para uma competição desse nível. Tem que dar liga, vamos ver se isso acerta. Então não poderia também dizer o plantel está fechado, porque nós vamos precisar de que
aquilatar, ver o comportamento, o rendimento desses jogadores. Essa é uma das perguntas que eu ia te fazer. Então, podemos dizer que está aberto. Com certeza. Se aparecer um jogador que a gente entenda que vai suprir uma lacuna, ou que vai ser interessante para o grupo e as nossas condições financeiras permitirem, nós vamos contratar. Depende sempre das oportunidades do negócio, né? Das oportunidades do negócio. Nós levamos uma vantagem que o Campeonato Carioca é um campeonato que todos os jogadores do Brasil querem disputar, porque é uma grande vitrine. Com certeza. Então, com isso, às vezes, nós achamos maior facilidade em trazer um ou outro atleta que não poderíamos trazer se fosse olhar só do aspecto econômico. Presidente, para encerrar, que o nosso tempo, infelizmente, já está esgotando. Questão da Série C. O Carioca é uma prioridade para esse primeiro semestre ou é um laboratório, é uma pressão menor, porque a grande prioridade é a Série C? Quem administra, trabalha em um clube de pouco investimento, ele tem que estabelecer metas. Eu, quando começo um campeonato, assim foi na Série D, na C e nos campeonatos cariocas que disputamos depois de presidente, primeiro é você pensar em não cair para a divisão inferior. Então, é preciso que a gente amealhe, consiga pontos que nos permita dizer, bom, nós não caímos. E daí em diante, quem sabe, a gente pode pensar em outras alternativas, pode pensar em semifinais de competições, possa pensar em acesso à divisão... A Série B do brasileiro, no caso? Isso com relação ao brasileiro. Então, nós vamos fazer como sempre, com humildade, mas com força, com vontade, com o trabalho de todos, nós vamos tentar fazer uma bela figura no Campeonato Carioca. Que assim seja, boa sorte, muito obrigado mais uma vez por atender o nosso convite, boa sorte na estreia e durante todo o campeonato. Eu é que agradeço essa oportunidade, o Volta Redonda, vocês sabem, é um clube aberto. Nós, lá no Volta Redonda, tudo é transparente, tudo é às vistas de todo mundo, principalmente para a imprensa. Então, nós estamos lá inteiramente à disposição do torcedor, do radialista, do homem de imprensa e da sociedade de Volta Redonda. Muito obrigado nesse Carioca e na Série C. Certamente usaremos bastante o Volta Redonda como pauta. Obrigado, presidente. Boa sorte. O Tô na Área desse domingo faz a sua primeira pausa. O intervalo é rápido. Na sequência, tem muito mais esporte para você. Não sai daí, a gente volta já já. Com carnes nobres e de alta qualidade, o frigorífico Landim, com seu parque industrial há mais de 25 anos no mercado, oferece os mais deliciosos produtos bovino e suíno. Linguiça fina empacotada, linguiça toscana ideal para o seu churrasco, presuntos tender e a fantástica picanha embalada a vácuo. A qualidade dos produtos Landim vão tornar seu paladar mais apurado e suculento e eficiente. À venda em todos os supermercados. Produtos Landim, a qualidade que sua família merece. Florida Cup 2018. O torneio é de pré-temporada, mas aqui não tem jogo amistoso. Todo mundo quer vencer. E hoje, 4 da tarde, o Alvinegro de Minas Gerais tem pela frente o seu xará colombiano, Atlético Nacional e Atlético Mineiro, ao vivo. Florida Cup 2018 é na Band. Tudo que te cobre, a missão é pequena, alegria de pó. Estamos de volta com esse segundo bloco do Tô na Área desse domingo. Antes da gente iniciar a pauta, eu gostaria de mandar 2 abraços especiais. Um para o grande amigo Alexandre Camilo, me encontrou na rua essa semana, dando parabéns pelo programa. Muito obrigado, continue na audiência. É sempre um prazer ter você assistindo a gente aqui em Barra Mansa. E o outro abraço é para a galera do Rola Bola Futebol Carioca. Eles acompanham com várias notícias atualizadas dia a dia o futebol do interior do estado e nos deram maior moral no último fim de semana quando compartilharam o link do nosso programa nas redes sociais da Band
e disseram que consideram o Tô na Área a melhor cobertura do esporte no interior do estado. Isso nos deixa muito felizes, muito envaidecidos. Muito obrigado a vocês. Continuem vocês também com esse bom trabalho e na audiência aqui na Band, tá certo? Valeu! Agora, sempre aquele recadinho esperto para você, né? Não se esqueça nunca que a Sim Locações também está na área com a gente. Empresa referente na locação de equipamentos tecnológicos e terminais interativos, sempre propondo soluções modernas para os seus equipamentos, para você e para a sua empresa receberem os seus clientes em alto estilo. Para mais informações, acesse o site simlocações.com.br. O Luciano vai te atender com o maior prazer e certeza trazer equipamentos sempre muito bons para você e para a sua empresa. A gente continua falando de futebol, como no primeiro bloco. Agora a Copa São Paulo de Futebol Júnior é o destaque, porque Volta Redonda e Boa Vista chegaram à segunda fase da competição e a gente vê o que é que aconteceu com eles agora. O Volta Redonda conquistou a inédita classificação ao mata-mata na liderança do grupo 19, mas na segunda fase acabou eliminado pelo RB Brasil de Campinas por 1-0 na última sexta-feira. Já o Boa Vista foi mais longe. Na segunda etapa, o Verdão de Saquarema passou pelo Atlético Goianiense 1-1 no tempo normal e vitória nos pênaltis, e acabou classificado para a terceira fase da competição. Bom, e agora o nosso papo é sobre um projeto bem bacana que nasceu em Piraí, coordenado por vários professores de uma escola pública, o Superando Limites, e que agora vai se expandir para outras cidades do interior do estado. Eu vou bater um papo agora com Fernando Marlos, professor de Educação Física da Rede Pública de Piraí, também de Volta Redonda, né? Que vai contar um pouco mais pra gente sobre esse projeto, o que ele é, em que ele consiste, e vai contar os vários atletas que esse projeto já trouxe aqui para o sul do estado e vai levar agora para mais cidades. Fernando, seja bem-vindo ao Tô na Área desse domingo, muito bom dia, seja bem-vindo. Conta um pouco mais pra gente o que é o projeto Superando Limites. Bom dia, o projeto Superando Limites é um projeto da Escola Municipal Luiz Marino Vidal, em Piraí, no bairro Jaqueira, e que nós trabalhamos com crianças de educação infantil ao 9º ano, e que o objetivo principal é trabalhar a motivação, superação e autoestima, levando atletas olímpicos ou atletas profissionais para que possam falar um pouco da carreira deles. Para o público de casa entender a importância disso. Vocês são de uma cidade pequena, né? Piraí é uma cidade pequena, importante na região, mas pequena, em que a vida escolar é muito presente em toda a comunidade. Então, ter um projeto que leva lições de pessoas que se deram bem na vida, que talvez tenham saído de uma situação social muito, muito parecida. O que isso traz de ganho para os alunos? Eles terem esses exemplos que deram super certo na vida, em esporte de alto rendimento, o que as crianças conseguem absorver? Então, nós temos uma comunidade que realmente precisa de muita ajuda, os nossos alunos principalmente, e você levando um atleta olímpico que ele se motiva todos os dias, todo dia, ele tem que treinar, ele tem uma desilusão, ele tem uma lesão, tem que se superar a cada dia, numa competição, num treinamento, tendo dificuldade. Geralmente os atletas são igual aos nossos alunos, são crianças de uma comunidade pobre e que precisam se superar para virar profissionais. E nada melhor do que levar um atleta profissional, seja do futebol, do voleibol, de qualquer modalidade, para conversar com os nossos alunos, dizendo que eles também tiveram as mesmas dificuldades que os nossos alunos e que estudando, que respeitando as regras, obedecendo os pais, terão lá na frente um futuro melhor sim. E nós acreditamos nisso. Aí nós levamos os atletas e fazemos a parte pedagógica toda na escola, onde temos algumas professoras que trabalham conosco, que, principalmente a professora Silvana Silva, a professora Carla Bock, a professora Fernanda Santos, que contagiaram todos os professores e funcionários, e com isso elas fazem uma atividade pedagógica muito forte dentro de sala de aula com os alunos, engloba todos os estudantes da escola, e no dia do evento nós temos várias ações realizadas pelos professores, pelos outros professores também, e pela comunidade que está sempre presente nesses eventos. Só para você de casa ter uma ideia dos grandes atletas que já participaram desse evento em Piraí, que agora são ansiosamente aguardados em outros municípios, a gente vai saber já para onde será expandido esse projeto agora. Emanuel, do vôlei de praia, o Giovanni Gavi, do vôlei de quadra, o Luiz Lima, da natação, vários atletas da canoagem, como o Sebastião Quatrin, que talvez seja um dos grandes nomes da modalidade no país. E a primeira foi a Georgette Vidori, aí tem uma que é grande nome técnica da ginástica, né? Ginástica artística. E aí tem uma história curiosa, porque vocês estavam esperando ela, fizeram um convite no primeiro semestre, iniciando o projeto, e esperavam para o segundo semestre a presença dela, e em uma semana tiveram que organizar tudo. Né? Quando nós começamos a fazer, começamos a programar. Um vem em fevereiro, um vem em setembro, outro vem em novembro, outro vem em outubro. E isso foi no mês de junho, foi na primeira semana de junho.
Até que nós recebemos um contato da assessora da Georgette Vidor e ela falou o seguinte, ó, antes dos Jogos Olímpicos, a única data que a Georgette tem é a tal data. Era na outra sexta-feira, era uma sexta-feira, 16 horas, ela só tem a outra sexta-feira, depois só em 2018. Aí foi uma correria, liga para a diretora, né, liga para as professoras, dá para fazer? Dá para receber, dá para receber. Foi uma correria, movimentamos a comunidade toda, a escola, fizemos a abertura do projeto, Georgette, uma figura fantástica também, como todos os outros que vieram, nós não pagamos nada para cada atleta, todos vão porque querem, todos são gratuitamente, apenas com um projeto que é enviado para a equipe dos assessores deles. 2018, expansão para Volta Redonda e Macaé, são as duas cidades que você já tem acertado, porque entidades, digamos assim, né, gostaram, escolas, professores, gostaram do projeto e nós alcançaremos mais cidades. Como vai ser isso? Já tem um calendário? Já tem quem vai? Nós vamos levar em Volta Redonda em algumas escolas, em algumas secretarias, na Secretaria de Esporte de Volta Redonda e em Macaé, no Parque Público Municipal, e vai ser o Luiz Lima que vai fazer essa atividade com a gente, foi o primeiro que nós convidamos e o primeiro que já aceitou. O Luiz Lima da natação vai estar em março em Volta Redonda e em abril em Macaé. Tá certo. Muito obrigado pela sua presença, pela participação. Boa sorte nessa expansão e que cada vez mais grandes atletas estejam presentes no interior para fazer esse intercâmbio de experiências. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui na Band, presente nesse programa maravilhoso. Valeu. Bom dia para você, Fernando. E agora a gente tem notícia importante no vôlei de praia. Você está vendo aí na tela, a Maria Elisa é jogadora de Resende e começou o ano muito bem, com medalha de prata, junto com a Carol Solber, que é a dupla dela. Vice-campeonato da etapa da Holanda do Circuito Mundial. Foram 7 jogos, 6 vitórias, só uma derrota exatamente na final para as americanas Klineman e Ross no último domingo. Foi um ótimo desempenho, parabéns para a Maria Elisa, grande jogadora de vôlei de praia aqui de Resende. O próximo compromisso das duas é no fim de janeiro, a etapa de Fortaleza do Circuito Brasileiro. A gente vai fazer um rápido intervalo na sequência, o último bloco do Tô na Área vem aí e a gente vai nadar. Você vai entender com quem já, depois do intervalo, não saia daí. Florida Cup 2018. O torneio é de pré-temporada, mas aqui não tem jogo amistoso. Todo mundo quer vencer. E hoje, 4 da tarde, o Alvinegro de Minas Gerais tem pela frente o seu xará colombiano, Atlético Nacional e Atlético Mineiro, ao vivo. Florida Cup 2018 é na Band. O que você vai ser quando se formar? Engenheiro? Enfermeira? Ou advogado? Bem, essas são as profissões. O que você vai ser é uma pergunta mais ampla. E a resposta é você querer ser mais. Ser um profissional eficiente, mas também atento às pessoas e ao bem-estar coletivo. E é esse mais que o Claretiano oferece. É ir além do educar, é mostrar valores para um futuro melhor. Claretiano, a faculdade para quem quer mais. Inscreva-se claretiano.edu.br. Estamos de volta para o último bloco do Tô na Área desse domingo. Agora o papo é natação, mais precisamente maratona aquática. A gente vai bater um papo com um dos grandes nadadores do país, teve grandes resultados na piscina e está repetindo esses grandes feitos nas provas de águas abertas. Arthur Pedrosa, nadador, ele é do Rio de Janeiro, mas agora está vivendo em Resende, criou uma equipe de maratona aquática em Resende e vai conversar com a gente. Bom dia, seja bem-vindo ao Tô na Área desse domingo, é um prazer te receber. Bom dia, muito obrigado. Primeiro, conta um pouquinho da sua história. Você foi multicampeão do Troféu Brasil, hoje Maria Lenk de natação, na piscina, disputando várias provas com muitas medalhas. Conta um pouquinho do seu currículo na piscina. Eu comecei cedo, nadando com 4 anos, e depois eu passei por alguns clubes, né? Flamengo, Guanabara, Fluminense, Botafogo, e fui tendo bons resultados desde cedo. Cheguei até aos campeonatos brasileiros de júnior, juvenil e depois campeonato brasileiro adulto, e fui pódio do Troféu Brasil, que hoje se chama Maria Lenk, em 6 vezes em várias provas, né? Foram 3 provas, por 200 borboleta, 400 medley e 200 medley. E aí você teve alguns problemas físicos, né? Coluna, fez cirurgia, acabou deixando a natação e indo para as provas de águas abertas. Como é que foi essa transição? Foi difícil? É um ambiente muito diferente? Não é tanto quanto parece? Explica pra gente. Em 2000 eu passei por uma cirurgia na coluna
e retornei. Quando eu retornei, eu mudei um pouco o foco, decidi partir para as provas de natação em águas abertas. O ambiente é bem diferente, né? As variáveis são muitas, são correntezas que a gente pega contra ou a favor, são os ventos, a temperatura da água. Então, tudo isso faz o esporte bastante desafiador, né? Muitos troféus, muitas medalhas. Eu vou passar um pouquinho do seu currículo atual para o público de casa. Gente, só para vocês terem uma ideia, eu vou precisar aqui da minha fichinha para colar. Atual tetracampeão do Rei do Mar, que é uma das principais provas de águas abertas do país. Tri do Swim Challenge do Xterra, que é uma competição extremamente difícil. A gente tem recebido campeões do Xterra nas mais diferentes modalidades aqui no programa. Ele é da natação e bicampeão do Circuito Estadual de Maratonas Aquáticas. É um currículo invejável. Desculpa perguntar, mas quantos anos você tem, só pra gente... Eu tenho 43 anos. 43. Em muitas competições você sobe no pódio vencendo competidores de 18, 20... Sim, na maioria das provas isso acontece. Dessas provas todas aqui que eu citei, nós temos troféus e medalhas aqui. Mostra pra gente o que você trouxe. Aqui a gente tem um troféu de uma maratona aquática que é bem tradicional em São Paulo, né? Que é a travessia 14 bis, é uma travessia de 24 quilômetros, que a gente chama de ultramaratona aquática. Santos Bertioga, não é isso? Isso. Bertioga, hoje em dia sai de Bertioga e chega em Santos. É o contrário. Mudou o sentido. Uhum. E é uma travessia com mais de 200 participantes, uma prova bem longa, de 24 quilômetros, que as variáveis são bastantes também. A gente nada num canal e uma prova bem difícil, sujeita a correntes, a temperatura de água também variável, né? Esse é de uma outra ultramaratona de 20 quilômetros, que foi lá na Ilha do Mel, também bastante difícil essa prova. São provas que você permanece por mais de 5 horas nadando, então tem que ter uma estratégia de prova, tem que ter um planejamento de alimentação, de hidratação. É isso que eu ia falar, vocês se alimentam dentro da água, né? Isso, a gente se alimenta dentro da água, são paradas rápidas e tudo isso é testado antes, é ensaiado, é treinado para dar certo no dia. E esse aqui é o troféu do Rei Rainha do Mar, que é o maior evento de praia do Brasil, né? É um evento uma coroa, né, do Rei do Mar. Sim, é uma prova que reúne nadadores do Brasil todo e é bem disputado também, um número bem grande de participantes. E essas duas medalhas aí? Esse aqui é do circuito estadual da MASF, que eu me tornei bicampeão esse ano. E esse aqui é do Xterra, que me tornei tricampeão do circuito Swim Challenge. Gente, nesse ano de 2017 recém-encerrado, ele disputou 20 competições, subiu no pódio nas 20, sendo 15 vezes no lugar mais alto do pódio. Medalha de ouro, título em 15 das 20 competições que disputou. É um resultado absolutamente espetacular. Como conseguir se manter em tão alto nível com a sua idade, com os problemas de coluna que você teve? A gente procura se cuidar bastante, né? Mantém os treinos regulares, assim, você não pode se descuidar. A alimentação também é importante. E como eu cheguei em Resende, consegui montar uma equipe, né, que se chama Resende Águas Abertas, e a gente carrega o nome da cidade na nossa camisa, e a gente tem um grupo grande. Esse grupo motiva, né, a estar todo dia treinando, a estar se superando. A gente tem histórias de superação na nossa equipe fantásticas, e eu me sinto assim motivado, me sinto com força ainda para seguir adiante. Um grupo de 120 atletas, né, aproximadamente, que vocês têm, sempre usando da criatividade, já que Resende não tem mar, né? Onde vocês treinam? Isso, a gente aproveita o que a região oferece, né? A gente já fez treinos em represa, em açude, em lagos. A gente também participa de muitas competições em mar também, a gente faz provas em Angra, treinamentos em Angra, e como a gente está sempre competindo, é uma forma também da gente se habituar às situações que a gente não encontra na nossa cidade, né? Com certeza. Foi um prazer te receber, parabéns pela carreira, pelos seus resultados recentes e boa sorte em 2018. Muito obrigado. Bom dia para você. Bom dia. Gente, o Tô Na Área de hoje chegou ao final. Infelizmente, pois tudo que é bom dura pouco. Quero só lembrar você que hoje tem futebol aqui na tela da Band, a Copa Flórida, 2 campeões de Libertadores frente a frente, ao vivo, 4 da tarde, Atlético Mineiro e Atlético Nacional. A gente volta no próximo domingo, 9 da manhã, com tudo que é notícia no esporte no interior do estado. Muito obrigado, um grande abraço, valeu pela audiência, tchau, até lá.